Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande retornar a essa casa para a gente continuar conversando sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Gledson Benedetti e hoje nós vamos conversar sobre as perguntas do capítulo 42 a 44 do livro Domínio da Mediunidade, de André Luiz, que versa sobre a importância da reunião de explanação doutrinária. Um tema muito relevante que vai nos levar a ter um pouco mais claro do porquê que estamos aqui. Por que estamos ouvindo sobre a palavra de Deus? Sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos partir do início. O que é uma casa espírita? Uma casa espírita é um ambulatório, um pronto-socorro, um hospital, que se destina a acolher, ouvir, orientar e tratar espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E como é que se dá esse processo? Normalmente as pessoas buscam a casa espírita pela dor. Algum desconforto, algum distúrbio, alguma enfermidade. Normalmente já andaram por vários outros lugares e deixaram praticamente a casa espírita como último recurso. E não está aqui nenhuma reprimenda, nenhuma lamentação, não. Apenas estou citando para que nós possamos entender a realidade. Pouquíssimas pessoas procuram a casa espírita porque acordaram um dia lá e disseram: eu vou entender melhor a vida, eu vou procurar me lapidar e evoluir. Muito raro. Normalmente nós procuramos por Deus na hora da dor. E não tem problema, não tem nada errado com isso. Como é que se dá o processo de acolhimento nas casas espíritas? Normalmente, através do atendimento fraterno. A pessoa, ela vem procurar o atendimento no atendimento fraterno ou é trazida por alguém que indica, que orienta, né? Que na casa espírita poderá receber o auxílio para entender o que está acontecendo e fazer o tratamento. Como é que consiste o tratamento espiritual da casa espírita? A gente recebe o nosso irmão que está precisando de auxílio, ouvimos, orientamos e sugerimos um tratamento espiritual. E no que consiste o tratamento espiritual? Basicamente, na lapidação, mudanças de pensamentos, que vai gerar mudanças de atitudes e que irá, paulatinamente, nos conduzir a um bem-estar, a um alívio provocado pelo entendimento do que está acontecendo.
Nessas terapêutica, a gente tem as reuniões de desobsessão, a fluidoterapia e as reuniões de explanação doutrinária. Então, as reuniões de explanação doutrinária fazem parte da terapêutica divina. Quando nós estamos assistindo uma explanação doutrinária, os benfeitores espirituais estão entre nós, estão avaliando a necessidade de cada um de nós, estão nos entregando energias fluídicas para nos auxiliar a tratar o nosso desequilíbrio que está nos causando o mal-estar. E através do ensinamento evangelístico, nós começamos a entender as coisas, a compreender as coisas. E a partir daí, vai gerar em nós pontos em que nós vamos nos questionar. E nós vamos acabar concluindo certas coisas, do tipo: isso eu não faço, deveria fazer. Ou, isso eu faço e deveria deixar de fazer. Então, as reuniões de exposições doutrinárias é uma parte importantíssima da terapêutica para todas as nossas dificuldades. Existe um dizer que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a terapêutica entregue nas casas espíritas, ela vai muito além. As reuniões de desobsessão, elas são uma reunião de explanação doutrinária também. Apenas ela foca no esclarecimento, no entendimento de como se processa a obsessão. Os caminhos, as formas, os porquês, a graduação, para que nós possamos compreender o processo obsessivo. E o que é obsessão? Obsessão são influências espirituais. Muitas vezes, nós mesmos, através da nossa forma de pensar e de agir, acabamos nos prejudicando, nos obsediando. E também existe a obsessão causada por outros espíritos, por diversas formas, por diversos motivos, que não vamos entrar aqui hoje nos pormenores. Mas a reunião de explanação sobre obsessão visa isso, compreender o processo para, compreendendo, quando nós estivermos assistindo às reuniões de explanação doutrinárias, que abrangem outras áreas do nosso relacionamento conosco mesmo e com os demais, nós irmos nos instrumentalizando
para fugirmos de situações que propiciam o processo obsessivo. Pois normalmente é através dele que as desavenças, que as enfermidades e que tantos outros males se aproximam e se manifestam em nós. Aí nós temos que irmos um pouco mais adiante. Muitas vezes, a gente começa a estudar o Espiritismo, nós iniciamos sendo acolhidos na casa espírita, vamos melhorando, e alguns despertam para querer saber mais, para querer se aprofundar. E, de repente, despertam para querer auxiliar aos demais como foram auxiliados. E aí, a Casa Espírita oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, para que nós possamos nos capacitar. E o que é se capacitar? É entender melhor, aprofundar. E o melhor beneficiado nesse processo é quem decidiu estudar. Porque o processo de estudo no ESG é um processo de explanação doutrinária. Nós estamos aprendendo para nos beneficiar e nos qualificar para podermos auxiliar aos demais. O processo é esse. Nós precisamos aprofundar um pouco mais. O fato de nós sermos estudantes e trabalhadores da seara de Jesus não nos torna imunes aos ataques dos obsessores. E, muito mais, não nos torna imunes de que as nossas más tendências, as nossas imperfeições, aflorem de vez em quando. Porque o fato de nós estarmos imbuídos no processo de mudanças não nos torna melhores do que ninguém. Pelo contrário, quem decide trabalhar na seara de Jesus se torna alvo de muitos e muitos que são contrários a que esse trabalho continue e prospere. Os dirigentes de casas espíritas, os diretores do departamento espiritual, são alvos prediletos daqueles que querem destruir a obra de Deus. E aí nós temos que abrir um parênteses muito importante. Não é porque a pessoa é presidente da casa espírita, diretor espiritual, diretor da área tal, que está imune aos ataques de quem quer destruir a obra de Deus. E precisamos lembrarmos, se nós somos os alvos prediletos, também temos que buscarmos formas de nos proteger.
E abra-se um parêntese muito importante. Os dirigentes, os trabalhadores das casas espíritas são pessoas e estão lidando com pessoas. Ninguém é mais que ninguém simplesmente porque exerce um cargo de direção. Isso acontece tanto no nosso emprego, na nossa comunidade, como na casa espírita. Nós lidamos com pessoas e precisamos colocar em prática os ensinamentos cristãos. Temos que ser espíritas praticantes e não apenas espíritas teóricos, que são aqueles que leem livros, mais livros, fazem curso, mas não fazem com que essa bagagem gere a transformação a que elas se destinam. É muito comum nas casas espíritas o presidente ou o diretor espiritual ter alguns embates, alguns desentendimentos, divergências de ideias. E muitas vezes esses dirigentes acham que eu sei, eu não estou aqui de balde, eu estou aqui porque a espiritualidade me colocou aqui. E muitas vezes vão conversar com seus colegas, com seus companheiros de trabalho e jogam o Evangelho de Jesus no colega. E mandam esses colegas fazerem desobsessão. Tu tá obsediado. Tudo bem, a desobsessão faz parte. Mas nós estamos lidando com pessoas que são voluntárias, que estão se doando pela causa espírita. Pessoas que também são imperfeitas como nós. Então, nós temos que ter habilidade para lidar com essas pessoas. E qual é a forma mais adequada para se fazer isso? É ter uma conversa de amor, de entendimento, sem ferir o outro, se colocando no mesmo nível do outro. E como é que se faz isso? Meu irmão, estamos com uma certa dificuldade. Nossas ideias não estão batendo. Mas nós temos um trabalho para realizar. Nós temos uma tarefa para realizar. Então, eu te convido. Vamos, nós dois, participarmos da sessão de desobsessão. Isso é quem vai fazer a diferença positiva. Não é mandar o outro se tratar. É nós nos tratarmos unidos para resolvermos o problema juntos. Reconhecermos que todos erramos. E se existe um erro, nós precisamos encará-lo de frente, com amor e com disposição para resolvê-lo. E dessa forma, não haverá vencedor nem vencido.
haverá o esclarecimento e o crescimento mútuo de todos os envolvidos. A obra de Deus só tem a ganhar com isso. E isto que eu estou me referindo à casa espírita vale para os nossos lares. Não é porque eu sou o pai ou a esposa é a mãe que é a dona da verdade. Vamos conversar com nossos filhos com amor, buscando resolver juntos da melhor maneira possível. Isso vale para o nosso ambiente de trabalho. Os nossos colegas de trabalho, não importa se eles sejam superiores hierarquicamente ou inferiores hierarquicamente, são pessoas. São pessoas com passados, com histórias, com dificuldades, mas também com potenciais. Vamos procurar resolvermos as coisas com base no instrumental que o Evangelho nos traz. As reuniões de explanação doutrinárias fazem parte do tratamento. Não adianta procurarmos o atendimento fraterno, tomarmos o passe e não assistirmos às reuniões de explanações doutrinárias, porque é aqui, é nesse momento em que nós ouvimos o Evangelho de Jesus. É nesse momento que nós vamos nos confrontando conosco mesmo. Aquilo que fizemos e não deveríamos fazer, e aquilo que não fazemos e deveríamos fazer. Outra coisa importantíssima, o grande diferencial no tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele não visa apontar culpado e nem processo de vingança. Quem pensa que vai vir para a casa espírita buscar ajuda para se vingar do seu semelhante, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. E muitas pessoas, elas veem na casa espírita como último recurso, porque antes de virem até a casa espírita, foram em outros locais em busca de vingança. Ah, tu me fez? Tá, vou fazer um feitiço para ti, vou destruir com a tua vida. Não. Na casa espírita, o tratamento se baseia no amor, no entendimento, no esclarecimento. Compreender que todos somos imperfeitos e todos cometemos erros. E que a felicidade está onde nós consigamos gerar as condições necessárias para que possamos compreender o que aconteceu e empreendermos ações para revertermos o processo. Aí a gente pode se perguntar, tá, mas quem me fez o mal vai ficar por isso mesmo? Claro que não. Nós não aprendemos que somos regidos
por uma lei de causa e efeito? Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher? Pois então, deixe essa parte das consequências para a aplicação natural da lei de causa e efeito. Quem deve, vai pagar. Mas não é nós que temos o direito, o dever ou a obrigação de julgar, sentenciar e aplicar penalidades. Não é. Nós temos que procurar criar as condições de reverter os processos de dores. Uma coisa importantíssima, difícil, muito difícil, mas importantíssimo. Quando nos sentirmos mal, quando nós viermos na casa espírita em busca de ajuda, o atendente fraterno vai nos acolher, conversar e vai propor um tratamento. E as casas espíritas, elas normalmente, elas têm umas urnas, que são umas caixinhas, onde a gente coloca o nome das pessoas e coloca naquela urna para que, em determinado momento, haja as preces e irradiações para aquelas pessoas que a gente colocou o nome na urna. Normalmente tem a urna dos encarnados e a urna dos desencarnados. Então, o processo terapêutico, ele precisa muito de nós, da nossa determinação de que queremos efetivamente nos livrarmos daquele mal. E aí que entra um exercício difícil, porque nós temos muitas resistências. Mas se nós soubemos o nome das pessoas que estão nos prejudicando, que estão nos caluniando, que estão fazendo mal para nós, vença o seu orgulho. Coloque o nomezinho dessas pessoas num papelzinho e coloque na urna de preces e radiações, mas com pensamento positivo, com pensamento de que elas possam receber a graça de Deus. E sabe por que isso? Porque quando a pessoa se melhora, ela passa a ter atitudes mais adequadas. E tendo essas atitudes mais adequadas, irá se convencendo de que nos prejudicar não é o melhor caminho. Quando nós identificarmos quem está nos fazendo mal, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos cristãos. É difícil? É, claro que é difícil, eu sei que é. Mas nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, envie benfeitores espirituais para que vá ter com fulano, ciclano, que estão me prejudicando. Que eles possam receber a luz do esclarecimento. Que eles possam receber em seus corações os teus fluidos esclarecedores. Eu quero que a paz seja restabelecida. Eu sei que eu também tenho
a minha cota. Eu também dei motivos. Ou talvez não tenha dado, mas ele achou que eu dei. E que possamos nos reconciliar. Meus irmãos, existem remédios que são amargos de tomarmos. Existem remédios que são difíceis de tomarmos. Mas, via de regra, são os remédios que causam os melhores resultados. Quando o atendente fraterno nos sugere que venhamos assistir às reuniões de explanações doutrinárias, ele está sugerindo o tratamento mais adequado para aliviarmos todo e qualquer sofrimento, seja físico, seja espiritual. As enfermidades, todas elas são um desdobramento natural. São coisas que acontecem conosco. Nós temos um corpo biológico e temos um histórico. E as enfermidades, muitas vezes, são desdobramentos naturais do nosso histórico de vida pretérita. Mas nós temos que compreender que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, temos a eternidade pela frente. O que nós estamos sofrendo hoje, se nós tivermos condições de solucionar adequadamente, podemos melhorarmos nessa encarnação e, se não der nessa, nas próximas vindouras. Somos espíritos imortais, não tenhamos pressa, temos a eternidade pela frente. Jesus se regozija quando nós adentramos na porta do salão para assistirmos às explanações doutrinárias. Porque ele pensa assim: aí está mais uma oportunidade desse meu irmão aprofundar seus conhecimentos e colocar um tijolinho a mais na edificação da sua paz que está sendo construída. Convido a todos para nós elevarmos o nosso pensamento dizendo: graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e o Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos levar a mensagem que foi aqui colocada para irmos refletindo sobre ela. Que possamos armazená-la em nosso coração para lançarmos mão em cada momento em que se fizer necessário. E também te pedimos que fortaleça os alicerces dessa casa, que ela possa progredir, com seus trabalhadores se unindo, vivendo em harmonia, e que as obras que estão sendo edificadas fisicamente possam ser concluídas para expandir ainda mais esse poderoso hospital espiritual. Muito obrigado.